O ano é 1488. Uma jovem de apenas 12 anos encontra-se na torre mais alta do Château-d'En. Suas pequenas mãos apertam a fria pedra da janela, deixando suas articulações brancas. Abaixo, as bandeiras dos exércitos inimigos se espalham pela campina bretã como uma praga de gafanhotos. O vento traz o cheiro pungente da fumaça das aldeias em chamas, e à distância ela consegue ouvir o distante tilintar do aço. Não deveria ser assim a vida de uma rainha. Ana da Bretanha apoia o rosto na janela, seu hálito embaçando o vidro, enquanto observa seu mundo se desmoronar. O peso de um ducado, de uma nação inteira, recai sobre ombros que não deveriam suportar mais do que as preocupações de uma criança. Mas a infância de Ana terminou quando o último suspiro de seu pai ecoou pelos corredores de pedra. Agora, ela é a duquesa da Bretanha, a última esperança de uma nação celta orgulhosa, e poderosos homens de toda a Europa já estão decidindo seu destino, como mercadores negociando uma égua valiosa. Sem saber, ela será obrigada a se casar 3 vezes e a passar por pelo menos 14 gestações, vendo cada criança escapar como a névoa da manhã. Ela será transferida de um conquistador a outro. Cada união, uma algema política disfarçada de coroa dourada. Esta é a crônica de como uma menina se transformou na rainha mais trágica da história europeia e, de algum modo, encontrou forças para lutar de volta. Antes de mergulharmos nas histórias esquecidas de sobrevivência e dor, se você aprecia aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdo como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo para me contar de onde você nos ouve. É fascinante que estejamos explorando essas narrativas antigas juntos, de diferentes partes do mundo, conectados pelo tempo e pelo espaço, unidos pela nossa curiosidade sobre o passado. Para compreender a tragédia de Ana, é fundamental entender o que representava a Bretanha e o que significava perdê-la. Imagine uma terra onde as antigas tradições celtas ainda ressoavam pelos bosques de carvalho, onde a língua bretã escorria como mel nos lábios de pescadores e agricultores, onde duques orgulhosos governavam de forma independente por séculos, enquanto o resto da Europa se movia como areia ao redor. A Bretanha era a última nação celta livre, uma firme espinha no lado de um reino francês em expansão. Quando o pai de Ana, o Duque Francisco II, faleceu em 1488, ele não deixou herdeiros masculinos, apenas 2 filhas, sendo Ana a mais velha. Em um mundo onde as mulheres eram vistas como propriedades a serem trocadas, herdadas ou conquistadas, isso se tornou tanto uma maldição quanto uma oportunidade para Ana. Assim que a notícia da morte de Francisco chegou às cortes reais da Europa, os abutres começaram a circular. O rei Carlos VII da França, mal mais velho que Ana, enxergou uma chance de finalmente anexar a Bretanha ao seu império crescente. O Sacro Imperador Romano Maximiliano, o Medroso, a via como uma possível peça em seu interminável jogo de xadrez com a França. Enquanto isso, Ana estava no túmulo de seu pai, lágrimas escorrendo por seu rosto, sem saber que poderosos homens já estavam elaborando contratos de casamento em seu nome. Aos 13 anos, Ana tomou uma decisão desesperada. Em uma cerimônia secreta que teria sido considerada traiçoeira pela corte francesa, ela se casou com Maximiliano Amai por procuração. O imperador nem estava presente. Um substituto segurou a mão trêmula de Ana enquanto ela proferia votos a um homem que nunca conheceu, em uma língua que mal compreendia. Era uma aliança política disfarçada de matrimônio, planejada para oferecer à Bretanha a proteção do Sacro Império Romano contra a ofensiva francesa. No entanto, Ana subestimou a crueldade dos jovens monarcas. Carlos VII da França,
não estava disposto a deixar sua presa escapar para um imperador da dinastia Habsburgo. Em 1491, os exércitos franceses invadiram a Bretanha como uma praga de ferro e fogo, movendo-se com a precisão de uma máquina bem ajustada, capturando fortaleza após fortaleza, cortando linhas de suprimento e apertando lentamente o cerco ao pescoço de Ana. Visualize a cena. Uma jovem de apenas 15 anos, de pé nas muralhas de Rennes, observando as bandeiras francesas se espalharem no horizonte como uma erupção mortal. Seus conselheiros murmuram em tons baixos e apressados atrás dela, mas suas palavras se transformam em um ruído confuso. A realidade é dura e implacável. A Bretanha não tem como vencer essa guerra. Os franceses têm mais soldados, mais recursos e mais tempo. O casamento por procuração de Ana com Maximiliano revelou-se um mero escudo de papel diante de uma espada afiada. O cerco a Rennes se arrastou por meses. Dentro da cidade, a comida se tornava cada vez mais escassa, e Ana ouvia ao longe o estrondar dos canhões franceses testando as muralhas. Provavelmente, ela se perguntava se Maximiliano viria em seu auxílio, se os exércitos prometidos do Sacro Império Romano apareceriam no horizonte como uma salvação, mas eles nunca chegaram. No intrincado jogo da política europeia, Ana logo percebeu que as promessas feitas a jovens como ela valiam menos do que o papel em que estavam escritas. Quando o inverno chegou, a decisão era evidente: render-se ou assistir seu povo morrer de fome. Ana optou pela rendição, mas os termos impostos por Carlos VII eram implacáveis. Ela não apenas precisava anular seu casamento com Maximiliano, mas também se unir ao próprio Carlos. O conquistador exigindo a conquistada como sua noiva segue um padrão tão antigo quanto a própria guerra. No dia 6 de dezembro de 1491, Ana estava na Catedral de Langes, com as mãos trêmulas ao colocá-las nas de Carlos. Com apenas 16 anos, e ele com 21, a cerimônia era esplendorosa, adornada com tecidos de ouro, pedras preciosas e centenas de testemunhas. No entanto, os olhos de Ana estavam vazios. Ela sabia que estava assinando a sentença de morte da independência bretã. O contrato de casamento era particularmente cruel, estipulando que, se Carlos falecesse antes dela, ela seria obrigada a se casar com seu sucessor. Ana não estava apenas se tornando rainha, mas sim um ativo hereditário da coroa francesa, a ser passado de um rei a outro como uma joia preciosa. A jovem que um dia desafiou os limites nas torres de Nantes agora estava legalmente impedida de escapar do domínio francês. Sua noite de núpcias foi uma exibição da brutalidade real disfarçada de cerimônia. Carlos, recém-saído da adolescência, não era conhecido por sua gentileza. Ana, criada na liberdade relativa da corte bretã, estava despreparada para as duras realidades do matrimônio real francês. O que ocorreu naquele quarto ornamentado em Langes não foi amor, mas sim uma conquista em sua forma mais íntima. Contudo, Ana era mais forte do que muitos podiam imaginar. Em poucos meses, ela estava grávida. A corte francesa celebrou a chegada de um herdeiro, acreditando que isso garantiria a união entre Bretanha e França. Ana deve ter sentido uma mistura complexa de emoções, esperança de que essa criança pudesse lhe conferir algum poder, medo do que significava carregar o filho de um conquistador e a devastadora consciência de que agora estava presa para sempre. Infelizmente, a criança nasceu sem vida. Esse se tornaria o padrão da vida de Ana, um ciclo de esperança seguido por perdas profundas, gravidez seguido por luto. No período medieval, a mortalidade infantil era uma realidade frequente. Contudo, as perdas enfrentadas por Ana eram realmente excepcionais, mesmo para os padrões daquela época. Ela passou por pelo menos 14 gravidezes registradas,
a maioria culminando em abortos espontâneos, natimortos ou mortes infantis. É difícil imaginar o peso psicológico que isso representava. Cada nova gravidez trazia a esperança de assegurar sua posição, de fornecer à França o tão desejado herdeiro e de demonstrar seu valor em uma sociedade que avaliava as mulheres reais pela sua capacidade de gerar filhos. Cada perda não era apenas uma tragédia pessoal, mas também um revés político, mais uma mancha em um implacável registro de expectativas reais. Enquanto isso, Carlos mostrava-se tanto ineficaz como governante quanto cruel como marido. Obcecado pela sua reivindicação ao trono de Nápoles, ele despejava grandes somas em campanhas militares na Itália, enquanto deixava a administração do próprio reino em segundo plano. Ana, então, se viu assumindo o comando da França, enquanto Carlos se aventurava como conquistador em terras distantes. Foi durante uma dessas expedições italianas que o destino decidiu agir de forma inesperada. Em 1498, enquanto caminhava pelos corredores de Château-d'Amboise, Carlos VII se chocou contra uma porta baixa, desmaiando instantaneamente e falecendo poucas horas depois. O rei que havia forçado Ana a se casar partiu aos 27 anos, sem deixar filhos que sobrevivessem. Ana estava livre, mas apenas por um breve instante. Segundo os termos do seu contrato matrimonial, ela agora se via obrigada a se unir ao sucessor de Carlos, Luís XII. Porém, Luís trazia consigo um dilema. Era casado com Joana da França, filha de Luís XI. A solução proposta era típica da época, com sua eficiência cínica. Luís buscaria a anulação do casamento junto ao Papa, alegando que sua união com Joana era inválida. O processo de anulação se tornou uma verdadeira obra-prima da manipulação real. Luís alegou que Joana era fisicamente deformada e incapaz de consumar o matrimônio, mesmo após 20 anos de casados. Joana, uma mulher virtuosa que sempre se dedicou a servir seu marido, foi submetida a uma humilhação pública, enquanto detalhes íntimos de sua vida eram discutidos por advogados eclesiásticos. Ana acompanhou tudo isso com crescente horror, vendo seu próprio futuro refletido no presente de Joana. Para a sociedade, as mulheres reais não eram vistas como indivíduos, mas como problemas a serem solucionados, obstáculos a serem removidos, recursos a serem realocados. Quando Joana finalmente foi descartada e enviada a um convento, Ana percebeu que seu próprio destino poderia estar à espreita. Contudo, ela havia aprendido algo valioso em seu primeiro casamento. Até mesmo rainhas subjugadas podiam exercer poder, desde que fossem astutas. Quando Luís XII veio reivindicá-la como sua noiva, Ana surpreendeu a todos ao negociar. Aceitou se casar com ele, mas desta vez fez exigências. Ela garantiria certos privilégios autônomos e teria voz na sucessão caso tivessem filhos. O mais importante, assegurou que, se Luís falecesse antes dela, não seria obrigada a se unir a seu sucessor. Teria a liberdade de escolher seu próprio caminho. As negociações se tornaram uma verdadeira aula de diplomacia real. Aos 22 anos, endurecida por anos de perdas e traições, Ana enfrentou o rei mais poderoso da Europa, extraindo promessas que pareciam impossíveis para uma mulher em sua posição. Ela aprendeu a usar seu valor como um ativo político, conquistando pequenos espaços de autonomia dentro das limitações do casamento real. O matrimônio celebrado em 1499 foi um evento muito diferente de seu primeiro. Ana já não era mais a jovem assustada que tremia diante de Carlos VII. Agora, ela se erguia como uma rainha que havia enfrentado a dor da perda de filhos, governado um reino e navegado pelas complicadas águas da política europeia. Ao entrelaçar sua mão na de Luís,
não estava se rendendo, mas sim iniciando uma negociação. Luís XII revelou-se um marido bem diferente de Carlos, cuja brutalidade e impulsividade contrastavam com a abordagem calculista e paciente de Luís. Ele compreendia que Ana não era apenas uma esposa, mas uma aliada política cuja colaboração era crucial para seu governo. Embora o casamento ainda tivesse traços de coercitividade, ele evoluiu para algo que se assemelhava a um respeito mútuo. Ana abraçou seu novo papel com uma determinação feroz, estabelecendo uma corte que mesclava a elegância francesa às tradições bretãs. Ela formou redes de patrocínio que ampliaram sua influência por todo o reino e começou o delicado trabalho de preservar a identidade única da Bretanha dentro do reino francês. Contudo, as lembranças de seus filhos perdidos a acompanhavam em cada instante. Cada nova gravidez trazia consigo uma mistura de esperança e pavor. Ana aprendeu a gerenciar suas expectativas, preparando-se para a dor da perda, mesmo enquanto orava por um resultado positivo. A armadura emocional que construiu era impressionante, mas profundamente comovente. Uma mulher moldada pela necessidade de não esperar demais de seus próprios filhos. Em 1501, Ana deu à luz uma filha, Cláudia. A menina sobreviveu, floresceu e se tornou a luz da vida de Ana. Pela primeira vez em anos, ela conheceu a alegria da maternidade bem-sucedida. No entanto, essa felicidade era sombria, contaminada pela realidade política. Cláudia era uma filha, não o herdeiro masculino que a França tanto almejava. As gestações que se seguiram repetiram o trágico padrão de perdas. Filhos que viveram apenas breves dias, filhas que nunca respiraram, um interminável ciclo de esperança e luto que marcava a maternidade real em tempos de medicina rudimentar e intensa pressão política. Cada perda não era apenas uma tragédia pessoal, mas uma crise de Estado. Outra falha no dever primordial de Ana como rainha. As consequências políticas dessas ausências eram imensas. Sem um herdeiro do sexo masculino, a linha de sucessão se tornava incerta. A incapacidade de Ana em gerar filhos homens era interpretada como um castigo divino, um sinal de que a união entre Bretanha e França talvez não tivesse a bênção de Deus. Os cortesãos cochichavam. Embaixadores estrangeiros enviavam mensagens cifradas a seus governantes, e Ana sentia o peso do futuro de todo um reino pressionando seus ombros. Contudo, Ana aprendeu a descobrir poder em lugares inesperados. Tornou-se uma patrona das artes, encomendando obras que celebravam a cultura e a história bretãs. Fundou escolas e hospitais, criando instituições que perdurariam além de sua própria vida. Ela cuidou da educação de sua filha Cláudia, preparando-a para as duras realidades da vida. Em 1514, após 15 anos de casamento com Luís XII, Ana enfrentou seu maior desafio. Luís, aos 52 anos e com saúde debilitada, começava a considerar um novo casamento após sua morte para garantir a sucessão. O rei, que prometera respeitar o pacto matrimonial, já planejava contingências que poderiam desmanchar tudo pelo que Ana lutara. A resposta de Ana foi rápida e decisiva. Ela organizou o noivado de Cláudia com Francisco de Angulema, o herdeiro presumido de Luís. Um movimento político brilhante que garantia que Cláudia se casasse com o futuro rei. Ana estava assegurando o futuro de sua filha, ao mesmo tempo que mantinha a ligação da Bretanha com o trono francês. Se Ana não conseguisse ter filhos homens, ao menos garantiria que os descendentes de sua filha estivessem no poder. Contudo, essa luta incessante a esgotava. Anos de intrigas políticas, gestações sucessivas e o estresse constante da vida tinham cobrado seu tributo. No inverno de 1513, a saúde de Ana começou a declinar. Com apenas 36 anos,
já havia enfrentado um sem número de tragédias e desafios. Enquanto se encontrava à beira da morte no castelo Delau, é provável que tenha refletido sobre a impossibilidade de sua situação. Forçada a se casar 3 vezes, suportou 14 gestações, assistiu à morte da maioria de seus filhos e sacrificou a autonomia de sua terra natal em nome da necessidade política. No entanto, ela também conquistou uma autonomia sem precedentes para uma mulher de sua posição, preservou traços da cultura bretã e garantiu um futuro para sua filha. A ironia era profunda. Ana, que passou a vida sendo transferida de um marido a outro, tratada como um bem em vez de uma pessoa, tornou-se uma das mulheres mais poderosas da história europeia. Aprendeu a navegar dentro do sistema que a oprimia, a encontrar sua voz em meio à submissão, a proteger o que podia, enquanto aceitava o que estava além de seu controle. Ana faleceu em 9 de janeiro de 1514, aos 36 anos. Suas últimas palavras foram uma oração pela Bretanha, um reconhecimento da terra que foi obrigada a sacrificar. A menina que um dia observou os exércitos inimigos se aproximarem das torres de Nantes havia se transformado em uma rainha que moldou o destino de nações, mesmo sendo moldada por forças que não podia dominar. O funeral foi esplêndido, à altura de uma rainha que governou 2 reinos e influenciou a história da Europa. Mas talvez a homenagem mais tocante tenha vindo do povo da Bretanha, que se posicionou nas estradas enquanto seu corpo seguia em sua última jornada. Eles a lembraram não apenas como a rainha que se casou com seus conquistadores, mas como a filha que lutou para salvar sua terra, preservando o que pôde de sua cultura e identidade. Para compreender verdadeiramente a magnitude da tragédia e do triunfo de Ana, é necessário explorar os momentos que a moldaram, os detalhes íntimos de uma vida vivida sob circunstâncias impossíveis, as pequenas rebeliões que, somadas, se assemelhavam a uma forma de liberdade e o custo de sobreviver em um mundo que via as mulheres como meros instrumentos de procriação e peças políticas. Vamos voltar àquela primeira noite de casamento em Lango, em 1491. Ana, com apenas 16 anos e tremendo, estava no quarto adornado enquanto os servos a preparavam para suas obrigações como esposa de Carlos VII. O ambiente era emoldurado por tapeçarias que retratavam cenas de conquistas, uma representação sombriamente irônica. A cama, um verdadeiro monumento ao luxo real, esculpida com símbolos do poder francês, deveria parecer uma zombaria para uma jovem que acabara de assinar a independência de seu lar. O que as crônicas oficiais não revelam é que Ana chorou, não lágrimas delicadas de uma noiva sonhadora, mas os soluços profundos e desesperados de uma prisioneira que finalmente compreende a extensão de sua catividade. Suas damas de honra, oriundas de casamentos arranjados por conveniência política, ofereceram o que puderam em termos de conforto. Mas que alívio poderia haver? Ana estava prestes a ser iniciada na forma mais íntima de conquista, e todos naquela sala compreendiam a realidade que se escondia atrás do cerimonial. Carlos entrou no quarto com a arrogância típica de um jovem que nunca havia sido negado nada do que desejava. Aos 21 anos, ele já manifestava os traços de instabilidade física e mental que marcariam seu reinado. Sua aparência era notável, mas não de uma forma positiva. Com uma mandíbula proeminente, um nariz curvado e olhos que pareciam atravessar as pessoas em vez de enxergá-las, ele era o homem que seria pai dos filhos de Ana, aquele que compartilharia sua cama e teria acesso irrestrito ao seu corpo ao longo da vida. O momento da consumação foi brutal. Os contratos matrimoniais da era medieval deixavam claro que era necessário ter testemunhas para validar a união. Assim, a humilhação de Ana se tornava pública. Os lençóis manchados de sangue
eram exibidos como prova de sua virgindade e da legitimidade do casamento, transformando seu momento mais íntimo em um mero registro burocrático. Contudo, naquela noite, Ana aprendeu uma lição crucial. A sobrevivência exigia uma fortaleza interna que não dependia de paredes de castelo ou exércitos. Ela descobriu que poderia dissociar sua mente de seu corpo, suportando o que não poderia ser alterado, enquanto preservava um núcleo essencial de si mesma, intocável. Essa habilidade seria valiosa nos anos seguintes. Os primeiros meses de casamento com Carlos foram uma verdadeira aula de humilhação na corte real. Com a vitória sobre a Bretanha, os franceses viam Ana mais como uma prisioneira valiosa do que como uma rainha. Os cortesãos se curvavam frente a ela, mas riam nas costas, fazendo piadas sobre o prefeito bretão e especulando sobre quanto tempo levaria para ela dar à luz um herdeiro. Ana suportava esses insultos com uma fachada de graça, mas por dentro catalogava cada ofensa, cada gesto desdenhoso, cada momento de desrespeito. Ela estava compreendendo o verdadeiro preço da conquista, não apenas a perda da autonomia política, mas a destruição gradual de sua dignidade. A sua primeira gravidez chegou rapidamente, como era de se esperar. A corte francesa celebrou com entusiasmo, já planejando o batismo do príncipe que uniria a Bretanha à França. Mas Ana experimentava uma mistura peculiar de esperança e medo que marcaria todas as suas gestações. Este filho seria sua redenção ou sua ruína? A maternidade lhe traria poder ou se tornaria mais uma arma nas mãos de seus adversários? Desde o início, a gravidez foi difícil. Ana lidava com náuseas constantes, dores de cabeça intensas e uma estranha sensação de pressentimento que não a abandonava. Os médicos da corte, mais versados em política do que em medicina, asseguravam que eram sintomas normais, sinais de um bebê robusto em desenvolvimento. Contudo, seu corpo lhe dizia outra coisa. Ela perdeu o bebê no 6º mês. A criança nasceu apenas parcialmente formada, o suficiente para que todos percebessem que teria sido o filho que a França tanto almejava. Ana segurou aquele frágil corpinho em seus braços. O príncipe que nunca governaria. A criança que partiu sem ter tempo de inspirar um único suspiro. A dor era intensa, mas o que tornava tudo ainda mais insuportável era a mudança abrupta em como ela passou a ser tratada. Assim que a morte foi confirmada, Ana deixou de ser um precioso tesouro e se tornou um potencial problema. Os sussurros começaram imediatamente. Estaria ela amaldiçoada? Estaria Deus punindo a França? Seria capaz de gerar filhos saudáveis? A reação de Carlos foi reveladora. Ele não demonstrou luto pela perda da criança, nem preocupação com o bem-estar físico ou emocional de Ana. Em vez de lamentar, ele rapidamente começou a calcular quando ela estaria pronta para engravidar novamente. O recém-nascido mal tinha sensação de frio quando as conversas sobre como aprimorar a próxima gestação de Ana começaram. Com uma clareza impressionante, ela percebeu que não era apenas uma esposa que havia sofrido uma perda, mas sim um projeto de reprodução que precisava ser ajustado. A segunda gravidez chegou em poucos meses. O corpo de Ana mal havia se recuperado da primeira perda quando ela se viu esperando novamente. Desta vez, sua determinação era fazer tudo da maneira certa. Seguiu à risca cada orientação dos médicos, cada superstição de parteiras e cada oração sugerida pelos padres. Consumiu alimentos que supostamente favoreciam o nascimento de meninos, dormiu em posições que se acreditava prevenirem abortos e usou amuletos que prometiam proteção divina para sua gestação. No entanto, nada disso teve efeito. O segundo filho sobreviveu apenas 3 dias. Ana segurou seu bebê em estado crítico enquanto sua respiração se tornava cada vez mais fraca, observando a vida se esvair de seus olhos.
Enquanto os cortesãos começavam a sussurrar sobre o que a morte significava para a sucessão, ela se deu conta de que estava presa em um pesadelo sem fim, condenada a enfrentar gravidez após gravidez, perda após perda, tornando-se cada vez mais vulnerável às intrigas políticas de quem a via como um obstáculo a ser eliminado. Um padrão horripilante se estabeleceu: gravidez, esperança, perda, culpa e a pressão imediata para conceber novamente. O corpo de Ana tornou-se um campo de batalha onde o futuro de nações era disputado, e ela estava perdendo cada vez mais. O desgaste físico foi imenso. A constante gestação e os abortos a deixaram fraca, anêmica e envelhecida precocemente. Mas o impacto psicológico talvez fosse ainda pior. Ela começou a desenvolver um tipo de entorpecimento protetor, uma forma de ter esperança sem acreditar plenamente nela, de se preparar para a perda mesmo enquanto orava pelo sucesso. Carlos, por sua vez, mostrava-se tão ineficaz como rei quanto insensível como marido. Sua obsessão pelas guerras italianas desviou vastos recursos e atenção, deixando os assuntos internos da França a cargo de outros. Ana se viu ocupando esse espaço, gerenciando correspondências, reunindo-se com ministros e tomando decisões que deveriam ser responsabilidade de Carlos. Era irônico que ela estivesse conquistando verdadeiro poder político exatamente quando sua vida pessoal se tornava um catálogo de perdas. As campanhas italianas também lhe ofereceram um alívio da pressão incessante para engravidar. Quando Carlos estava longe, atuando como soldado, ela podia se concentrar na governança ao invés da gestação. Esses períodos de relativa liberdade lhe proporcionaram vislumbres do que poderia ter sido se tivesse nascido homem ou vivido em outra época. Ela se mostrou uma gestora habilidosa, uma formuladora de políticas reflexiva e uma diplomata capaz. Contudo, essas conquistas eram sempre ofuscadas por sua principal obrigação: gerar um herdeiro para a França. O relacionamento de Ana com Carlos era complexo e em constante evolução. Ela nunca o amou. Como poderia amar aquele que conquistou sua terra natal e a forçou a se casar? No entanto, aprendeu a conviver com ele, a manipulá-lo quando necessário e a encontrar maneiras de avançar sua própria agenda dentro das limitações do relacionamento. Descobriu que Carlos, apesar de sua crueldade, também era profundamente inseguro e dependente dela de formas que ele mesmo não compreendia totalmente. Isso lhe proporcionou uma vantagem, criando pequenos espaços onde ela poderia exercer sua influência e proteger o que realmente importava. Um dos gestos de rebeldia mais sutis e significativos de Anne foi o seu apoio à cultura bretã. Embora não pudesse impedir a incorporação política da Bretanha à França, ela se dedicou a preservar e celebrar as tradições, a língua e os costumes bretões. Encomendou obras de arte que retratavam a rica história bretã, incentivou estudiosos a explorar a literatura da região e cultivou uma corte que honrava o legado de sua terra natal. Embora esses gestos possam parecer modestos, eles representaram atos de resistência cultural que foram fundamentais para manter viva a identidade bretã para as futuras gerações. Anne também começou a tecer redes de poder feminino que desafiavam as fronteiras políticas convencionais. Ela mantinha correspondência com outras rainhas e mulheres nobres por toda a Europa, trocando informações, oferecendo apoio e formando alianças informais que operavam à margem da diplomacia dominada por homens. Esses laços lhe proporcionaram tanto vantagens práticas quanto um suporte emocional nos momentos mais difíceis de sua vida. A morte de Carlos VII, em 1498, trouxe para Anne tanto um alívio quanto um novo desafio. Finalmente, livre de um casamento que só lhe trouxe dor, ela logo se viu diante da possibilidade de outra união forçada.
A busca de Luís XII pela anulação de seu matrimônio com Joana era um lembrete cruel de que os casamentos reais eram vistos como meras transações, longe de qualquer relação pessoal. Anne observou a humilhação pública de Joana com uma mistura de empatia e medo, ciente de que seu próprio futuro poderia se desdobrar da mesma forma. No entanto, Anne não era mais a adolescente assustada de 16 anos que fora levada ao altar em Lange. Agora, com 22 anos, moldada por anos de perdas e intrigas políticas, ela aprendera a transformar seu valor em um ativo político, conseguindo concessões daqueles que queriam se aproveitar dela. Suas negociações com Luís XII foram um verdadeiro exemplo de pensamento estratégico, demonstrando sua evolução de vítima a jogadora no tabuleiro político europeu. Os termos que ela conseguiu eram sem precedentes para uma mulher em sua posição. Ela garantiu promessas sobre a autonomia da Bretanha, assegurou sua própria segurança financeira e, o mais importante, uma garantia de que, caso Luís falecesse antes dela, não seria obrigada a casar-se com seu sucessor. Essas concessões representaram uma mudança significativa no equilíbrio de poder dentro do casamento real. Anne conseguiu esculpir espaços de autonomia dentro de um sistema que lhe negava qualquer controle. Seu segundo casamento com Luís XII, em 1499, foi uma experiência completamente diferente. Anne entrou nesse matrimônio não como um prêmio conquistado, mas como uma parceira negociadora que havia garantido termos que protegiam seus interesses. Embora ainda estivesse sendo forçada a se casar, ela conseguiu impor suas próprias condições ao acordo. Foi uma pequena vitória, mas, em sua trajetória, essas pequenas conquistas eram tudo. Luís XII revelou-se um marido muito distinto de Carlos VI. Enquanto Carlos foi brutal e negligente, Luís era astuto e atencioso. Ele compreendia que Anne não era apenas uma esposa, mas um ativo político cuja colaboração era essencial para seu sucesso. Assim, seu casamento, mesmo ainda sendo coercitivo, evoluiu para algo que se assemelhava a uma verdadeira parceria de trabalho. Luís tratava Anne com um respeito que emanava do pragmatismo, não da afeição, mas, de qualquer forma, era uma notável evolução em comparação com suas experiências passadas. Anne abraçou seu novo papel com a determinação que a caracterizava. Ela formou uma corte que era ao mesmo tempo elegante e única, uma fusão da grandiosidade francesa com as tradições bretãs, celebrando ambas as culturas de maneira respeitosa. Tornou-se uma verdadeira patrona das artes, encomendando obras que exaltavam as conquistas femininas e o rico patrimônio bretão. Criou instituições de caridade que ofereciam suporte prático a mulheres e crianças, utilizando sua posição para abordar questões frequentemente ignoradas pelos líderes masculinos. Contudo, o fantasma da gravidez e da perda ainda a assombrava. Cada nova gestação trazia uma mistura familiar de esperança e temor. Ela havia aprendido a controlar suas expectativas, a se preparar para a desilusão, mesmo enquanto orava pelo sucesso. A armadura que construiu era psicologicamente necessária, mas também de partir o coração. Uma mulher que se condicionou a não nutrir esperanças excessivas em relação a seus filhos, pois a esperança tornava as perdas insuportáveis. O nascimento de Claude em 1501 trouxe um momento de pura alegria à vida de Anne. Após anos de luto, finalmente tinha uma filha que sobrevivia, que florescia, iluminando a escuridão de sua existência. No entanto, essa alegria foi ofuscada pela dura realidade política. Claude era uma filha, e não o herdeiro que a França tanto precisava, e Anne sabia que sua incapacidade de gerar um filho homem continuaria a ser uma cobrança sobre ela. A relação entre Anne e Claude era intensa e complexa.
determinada a preparar sua filha para a dura realidade da vida, ao mesmo tempo em que a protegia das experiências mais sombrias que vivenciara. Ela supervisionava a educação de Claude, garantindo que a menina aprendesse não apenas sobre as conquistas femininas, mas também as habilidades políticas essenciais para sobreviver em um mundo que via as mulheres como meras peças no jogo do poder masculino. O ciclo interminável de gravidez e perda continuava a moldar a vida de Anne. Cada aborto espontâneo representava tanto uma tragédia pessoal quanto uma crise política, mais uma falha em seu dever primordial como rainha. O custo físico era imenso. A saúde de Anne se deteriorava sob a pressão das constantes gravidezes e perdas. Mas talvez o impacto psicológico fosse o mais devastador. Ela vivia em um luto constante, nunca se recuperando completamente de uma perda antes de enfrentar a possibilidade de outra. Os últimos anos de Anne foram marcados por uma corrida angustiante contra o tempo. Consciente de que sua saúde estava em declínio, estava determinada a garantir o futuro de sua filha antes que fosse tarde demais. O arranjo do noivado de Claude com Francisco de Angoulême foi um movimento brilhante de estratégia política. Ao assegurar que Claude se casasse com o próximo rei, Anne estava protegendo não apenas a posição de sua filha, mas também os interesses da Bretanha. Foi uma obra-prima de planejamento a longo prazo, o resultado de anos de manobras políticas astutas. A ironia da morte de Anne foi profunda. Ela passou toda a sua vida adulta sendo transferida de um marido para outro, tratada como propriedade em vez de um ser humano, obrigada a suportar gravidez após gravidez em prol de objetivos políticos que nunca escolheu. No entanto, de alguma forma, ela se tornou uma das mulheres mais influentes da história europeia, alguém que moldou o destino das nações, mesmo sendo moldada por forças fora de seu controle. O legado de Anne é intrincado e multifacetado. Embora tenha falhado em seu dever primordial, conforme definido pela sua época, ela nunca conseguiu dar à França o herdeiro masculino que tanto necessitava. Contudo, deixou um legado ao preservar aspectos da cultura bretã, impulsionar a educação e o bem-estar das mulheres, e estabelecer um modelo de como as mulheres poderiam reivindicar sua autonomia em um mundo que tentava negá-las. Transformou-se de vítima a sobrevivente, e, finalmente, em alguém que encontrou maneiras de proteger o que realmente importava, mesmo quando tudo o mais parecia ter sido perdido. A jovem que ficou aprisionada na torre de Nantes, observando os exércitos inimigos se aproximarem, jamais poderia ter imaginado a vida que a aguardava. Mas talvez tivesse percebido a força necessária para enfrentar essa realidade, a coragem de continuar lutando mesmo quando a vitória parecia um sonho distante. Ana da Bretanha foi, sem dúvida, uma rainha jovem, obrigada a se casar com aquele que a conquistou, mas ela era muito mais do que isso, uma mulher que descobriu que, mesmo nas situações mais sombrias, existem sempre pequenos espaços onde a esperança pode brotar, onde o amor pode existir, onde o espírito humano encontra formas de resistir e até triunfar. Sua trajetória nos recorda que a história vai além de reis, batalhas e grandes movimentos políticos. Ela também é feita por indivíduos pegos em circunstâncias que não controlam, pessoas que encontram formas de preservar o que podem enquanto ainda há tempo, que percebem que, às vezes, as maiores vitórias são aquelas que passam despercebidas e que, ao salvar algo de seu mundo, resguardam o que é fundamental sobre ser humano diante de desafios impossíveis. O vento ainda sopra pelas torres de Nantes, trazendo o aroma salgado do mar e as histórias sussurradas de quem a precedeu. E, se você escutar atentamente, poderá ouvir o eco da voz de uma jovem desafiadora e resoluta, prometendo que algumas coisas, como amor, esperança e a memória de quem fomos,
perdurarão muito além da passagem dos exércitos e do desvanecimento dos conquistadores em poeira. A filha de Ana, Cláudia, acabaria se casando com Francisco I e se tornaria rainha da França, perpetuando a linhagem que governaria por séculos. No entanto, a trajetória de Cláudia seria marcadamente distinta da de sua mãe. Ela desfrutava da liberdade relativa que uma união escolhida, em vez de imposta, lhe proporcionava. Ao entrar em um matrimônio que era político, mas não coercitivo, Cláudia testemunhou o fim do ciclo de casamentos forçados e subjugação que havia definido a vida de Ana. Essa mudança foi, em grande parte, uma conquista de Ana, que por meio de um planejamento meticuloso e negociações destemidas, garantiu que sua filha pudesse fazer escolhas que ela nunca teve a oportunidade de fazer. Em pé naquela torre em Nantes, observando a aproximação do exército, a Ana de apenas 12 anos jamais imaginou a vida que a esperava. Não poderia prever que seria forçada a se unir ao seu conquistador, que enterraria filho após filho, que se tornaria a mulher mais poderosa da França, mesmo permanecendo presa ao sistema que a elevou. Mas talvez ela tivesse compreendido a força necessária para sobreviver a tal vida. Talvez tivesse percebido que, em certas ocasiões, o maior ato de rebelião não é a resistência, mas a persistência, não o gesto dramático, mas a determinação silenciosa de proteger o que se pode enquanto há tempo. Ana da Bretanha foi, sem dúvida, uma rainha jovem forçada a se casar com seu executor. Mas ela era também algo muito mais profundo, uma mulher que percebeu que, mesmo nas situações mais sombrias e dentro dos sistemas mais opressivos, sempre existem pequenas brechas onde a autonomia pode florescer, onde o amor pode encontrar espaço e onde a esperança pode se manter viva. A garota na torre evoluiu para a mulher que resgatou o que pôde de seu mundo, que transformou a conquista em diálogo, que transformou a sobrevivência em uma autêntica vitória. No fim das contas, talvez isso seja o que todos nós podemos almejar: confrontar as forças que ameaçam nos destruir e descobrir formas de preservar o que realmente importa. Mesmo quando tudo parece perdido, o vento ainda sopra pelas torres de Nantes, trazendo consigo o aroma salgado do mar e as histórias sussurradas de quem veio antes. E, em momentos de silêncio, se você prestar atenção, pode captar o eco de uma jovem voz, ousada e decidida, garantindo que algumas coisas, o amor, a esperança, as memórias de quem fomos, resistirão mesmo depois que os exércitos tenham se ido e os conquistadores se tornem poeira.